Olha, assim, a gente vai viver mais uma expectativa de uma participação do Corinthians na fase de grupos, a Libertadores. Vamos ver, né? Depende muito do grupo. Eu acho que dá pra fazer uma boa campanha. O problema é esse, Lelê, porque se o Corinthians levasse a vera todas as competições do jeito que jogou ontem contra o Flamengo e do jeito que jogou contra o Cruzeiro lá atrás, contra o Vasco da Gama, o Corinthians se tornaria um time quase que imbatível. Mas a postura muda de um campeonato para o outro. Tanto é que no Campeonato Brasileiro, no Paulista... no Paulista não conseguiu ganhar do São Paulo jogando na Neoquímica Arena e não conseguiu ganhar do Santos. É impressionante a mudança de chave. Mas não existe esse time imbatível. Não existe. Não, mas se pelo menos fosse mais comprometido numa competição de pontos corridos... O desafio é deixar não mais passaria regular, tanta vergonha. Aí que você falou, o Corinthians é irregular. Mais regular. Mas com esse calendário, é normal a oscilação e o Corinthians não tem peça de reposição também. Agora melhorou um pouquinho mais. Né? E tá rolando uma enquete no YouTube, TMC Sports. Vamos lá, separa a live aqui do nosso programa. Após o título da Supercopa, o Corinthians passa a ser favorito em algum outro campeonato? Brasileirão, Libertadores, Paulistão ou nenhum vai ficar na Supercopa? Vote! Deixe o seu voto na nossa enquete, o seu like especial. E bora agora curtir as informações do Marco Belo? Vamos lá então? Chamar o Marco Belo diretamente da capital federal. É festa da galera, é festa do povo. É o Corinthians campeão da Supercopa. Marco Belo, boa tarde. Pessoal do Papo de Craque, TMC, primeiro tempo. Ontem uma tarde histórica na cidade de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Um novo recorde de público do estádio, 71.244 pessoas, proporcionando uma renda de R$ 12.690.657. O Corinthians jogou mais do que o Flamengo no jogo, abriu o placar com Gabriel Paulista, que fez o seu primeiro gol desde que voltou ao Brasil para vestir a camisa do Timão. Se emocionou, inclusive após o jogo, chegou a chorar dentro de campo. E o segundo gol do Corinthians, marcado por Yuri Alberto, que chegou ao gol de número 80 com a camisa do Corinthians, entrando no hall dos maiores artilheiros da história corintiana. Após a partida, ouvimos ainda no gramado do Mané Garrincha alguns personagens do jogo. Goleiro Hugo Souza, chegando aqui. Eu acho que eu nunca vou me posicionar dessa forma, né? Eu acho que é um sentimento muito da torcida, é um sentimento muito das pessoas que estão de fora assistindo, da identificação que a gente tem com a torcida. Eu não posso me intitular algum ídolo ou não, mas eu estou muito feliz de poder construir minha história. Por favor, eu quero que você fale para quem não viu o que aconteceu hoje aqui, define o que aconteceu aqui em Brasília, aqui no campo e na arquibancada. Uma festa incrível, um jogo de altíssimo nível, um jogo de futebol daqueles que vai ficar para a história, duas equipes de altíssimo nível, atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro contra o atual campeão da Copa do Brasil. Duas equipes como eu falei, de altíssimo nível, protagonizaram um futebol muito bom, bonito de se ver. E as torcidas, não tem nem o que falar, foi uma festa incrível. A nossa torcida não parou de cantar um segundo. Lotou isso aqui, 70 mil pessoas. E é muito bom poder estar vivendo isso e dar essa alegria para o nosso torcedor. Gabriel Paulista. Pensa que a gente sonha. Então é isso. A gente sonhou e se dedicou muito para conquistar esse título. Começar a temporada dessa maneira e a gente espera dar continuidade ao nosso trabalho, a fazer com que esse clube continue crescendo cada vez mais. E é isso, cara, é descansar também, porque o calendário brasileiro é uma loucura. A gente já tem um jogo também que é importante na semana. Como foi esse seu primeiro gol pelo time do coração, numa final, num estádio desse com 70 mil pessoas? Queria que você falasse disso. Cara, que momento, né? Especial demais. A gente sonha, a gente pensa em fazer gols, né? Em ganhar títulos. Mas como o de hoje, acho que se torna mais especial pelo sofrimento deles, que eles vieram de São Paulo, de mais de 100 ônibus, se eu não me engano, fizeram um esforço gigante para estar aqui. Tudo pelo amor ao Corinthians, nada em troca, é amor. E
Foi o que eu fiz também, cara. Alguns de vocês sabem muito bem o esforço que foi pela parte do Corinthians, pela minha parte também. Foi um esforço grande para eu estar aqui. E, pô, mais de 70 mil pessoas diante de um gigante, que é o Flamengo, que é um time muito qualificado. Dá os parabéns ao Felipe Luiz pelo trabalho que ele vem fazendo. É um time muito bom, mas a gente superou. A gente foi superior a eles, com posse de bola também, pressionando eles no momento certo. Então é isso, cara. Acho que o que a gente fez hoje tem que continuar, dar continuidade, não pode parar, não pode chegar na semana e fazer um jogo abaixo. A gente tem que sempre pensar em crescer. Claro que vai ter um jogo que a gente vai baixar o ritmo, mas que é normal, é consequência do trabalho, é consequência de sequência de jogos. Mas é isso, cara. Mas viver hoje, esse momento, gol de título e campeão. Presidente, eu não sei se você já respondeu, mas o Dorival tinha pedido 6 reforços, vieram 2, né? Que o Tchoca voltou e agora chegou mais um, o Kaique. Vão vir mais 4 reforços? Já, né? Mas vão vir mais 4 reforços, ou mais 2, ou mais 1? Então, nós vamos ver a nossa capacidade financeira de trazer mais jogadores ou não. Nós temos um departamento que eu criei lá, que chama um comitê de reestruturação financeira. Esse comitê está trabalhando, tanto é que o Marcelo Paz, numa entrevista que ele deu aí, ele disse o seguinte: presidente, de autonomia para eu conversar com a reestruturação financeira. E a gente não pode ter a irresponsabilidade de fazer contratações sem que a gente consiga pagar. Não precisa ter um fair play financeiro para a gente poder resolver. O presidente está aí, é responsável, quer fazer a coisa direito, não vai trabalhar fora do que ele consegue pagar. Se não conseguir pagar, não tem negócio. Você falou para mim, quando começou o negócio do Alisson, eu falei lá na rádio, você falou que não ia usar R$1 milhão para contratar o Alisson, que você tinha prioridade de pagar a dívida com o Tajeres. E acabou acontecendo, você manteve a palavra, né? A palavra é reta, é uma só. A gente tem que trabalhar, não é a questão de R$1 milhão, não é isso? O contrato era muito mais do que isso, né? A gente tinha uma série de cláusulas lá dentro que dificultava para o Corinthians atender. Se fosse R$1 milhão, não era o problema do Corinthians. Por isso, se você falar que o Corinthians não tem R$1 milhão, eu acho que se eu ligar para uns 2 conselheiros aí, eles arrumam. Não é esse o problema. O problema é o contexto geral. Como pagar um contrato que tem uma série de cláusulas lá dentro que pode complicar lá na frente. Eu não sei até quando eu fico como presidente. Então eu não posso ter a irresponsabilidade de deixar uma herança maldita como deixaram para mim. Me perguntaram, mas você não sabia? Eu sabia. Tanto é que eu falei assim, não, eu acredito que dá para eu ajudar a resolver. E eu estou aí trabalhando de unhas e dentes para poder resolver o problema do Corinthians. A dificuldade é grande? É. A gente passou, você perguntar para mim em percentual, quanto que nós andamos? Pouco, mas andamos. Última pergunta da minha parte. Se for renovar com o Memphis, vai ser um contrato muito menor do que o que foi feito? Isso que vocês vão propor para ele? Não, a gente não falou sobre o contrato do Memphis ainda. Tanto é que eu falei que na próxima semana ou daqui 15 dias a gente vai sentar para achar uma maneira de renovar ou não. Depende dele também, não sei se ele quer ficar. Nós não conversamos com ele sobre contrato. Então a gente tem que procurar conversar com todo o departamento de futebol para a gente entender como tem que se fazer. É um puta jogador. Demonstra em campo aí a qualidade que todo mundo viu, né? Nesse jogo, nos jogos anteriores. Então, é um jogador que interessa para continuar na equipe. Só que a gente talvez a gente tem capacidade financeira para atender. Pois é, a festa dos corintianos dentro de campo, o Timão que vai ganhar uma grana pela conquista da Supercopa do Brasil. E agora a equipe do técnico Dorival Júnior enfrenta o Capivariano na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista, quinta-feira, às 8h30 da noite, Leandro. Perfeito, Marco Belo, diretamente da capital federal, estádio Mané Garrincha, ouvindo todos os personagens do Corinthians campeão. Parabéns ao Marco Belo.